Olá, pessoas, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica, da disciplina de Ciências, e o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje é sobre a história do átomo, ou a evolução dos modelos atômicos. Antes de iniciar o nosso conteúdo, é importante relembrar um conceito importante já trabalhado no 9º ano, que é o de matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e que ocupa lugar no espaço. Mas do que é formada essa matéria? O que a constitui? Essa dúvida também foi a dúvida de alguns cientistas ao longo da história, e eles elaboraram algumas teorias e modelos para explicar a constituição da matéria. Na aula de hoje, a gente vai conhecer quem foram esses cientistas e quais modelos foram estudados por eles para explicar a constituição da matéria. Vamos lá, então? A história do átomo. Então, agora no título já vemos uma palavra nova: átomo. Átomo é a menor parte da matéria, ou seja, qualquer matéria no universo é formada por átomos. Então, vamos à primeira teoria. A primeira teoria foi proposta por John Dalton em 1808. Ele elaborou essa teoria para explicar a constituição da matéria. E através dos seus estudos e experimentos, ele chegou a algumas conclusões. De que a matéria seria constituída por pequenas partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, como uma bola de bilhar ou como uma bola de sinuca. Então, para Dalton, o átomo tinha essas características: esférico, maciço, indivisível e indestrutível. A gente tem que lembrar que nessa época a tecnologia e os recursos não eram tão avançados quanto hoje. Então, os estudos propostos por Dalton foram muito importantes, pois cientificamente foi a primeira teoria tentando explicar a constituição da matéria. A partir disso, Thomson, em 1897, realizou também estudos e experimentos já utilizando os estudos de Dalton, mas de uma maneira mais aprimorada. Então, ele realizou um experimento com um tubo de raios catódicos, ou seja, esse tubo é como se fosse uma ampola, né, um tubo de vidro, como está no exemplo ali embaixo, em que esse tubo tinha a presença de um gás de baixa pressão dentro desse tubo, e ele estava ligado a uma fonte de energia externa. E Thomson observou que havia um feixe de luz que era emitido pelo polo negativo da energia. Esse feixe de luz, ele passava pelo tubo e era atraído pelo lado positivo. Então ele percebeu que os átomos tinham cargas elétricas, diferente de Dalton, que por enquanto não tinha mencionado nada referente a isso. Então, com esse experimento, Thomson chegou a algumas conclusões sobre o átomo. Continuou com a ideia de que o átomo era maciço, esférico, formado por um fluido com carga positiva, mas nesse fluido tinham incrustados os elétrons com carga negativa. Ele deu o nome ao seu modelo de pudim de passas. Pudim de passas a gente pode trazer para a nossa realidade pensando que era um cookie, né, em que a massa seria positiva e as gotas de chocolate seriam os elétrons com carga negativa. Mais ou menos dessa forma como está exemplificado no desenho. O próximo modelo foi de Ernest Rutherford. Rutherford, ele foi aluno de Thomson, então ele acompanhou muitas coisas já propostas pelo seu professor. E em 1911, então, ele deu continuidade a esses estudos. Rutherford, ele trabalhava com radioatividade, então ele já aproveitou os seus estudos que ele já realizava para chegar a mais conclusões em relação ao átomo. Então ele fez um experimento da seguinte forma: ele utilizou um elemento radioativo, que era o polônio, ele colocou dentro de uma cápsula, de uma caixinha ali, como se fosse, né, de chumbo. Esse elemento radioativo, ele emite as partículas alfa, que é como se fosse uma luz com carga positiva. Logo à frente, ele deixou uma lâmina super fina de ouro e em volta, esse aparato ali, que é como se fosse um arco fluorescente, para quando essa luz atravessasse a lâmina de vidro, essas cores poderiam aparecer para ele, né, conseguir ver bem certinho o que estava acontecendo ali. Então, ao emitir essa luz, essas partículas alfa, ao entrar em contato com essa lâmina de ouro, que era super fina, alguns raios atravessaram essa lâmina de ouro, outros atravessaram e sofreram um desvio, e outros bateram na lâmina de ouro e retornaram.
Então ele observou tudo aquilo, né, viu que o átomo tinha muito mais características do que estavam descritas e chegou às seguintes conclusões: de que o átomo tem um enorme vazio, que é o que permitiu aquele monte de raio que atravessou a lâmina, que o núcleo é muito pequeno. Como é que ele chegou a essa conclusão do núcleo? Porque eram poucos os raios que voltavam. Então ele chegou à conclusão de que essa presença desse núcleo ocupava um pequeno espaço, e era bem na região central. O núcleo tinha carga positiva, o que deu a conclusão do desvio dos raios, né, que eram emitidos de uma carga positiva também. Então, como eles não se atraem ao entrar em contato, eles acabaram desviando. Que em volta do núcleo há uma eletrosfera, e essa eletrosfera tem carga negativa, e na eletrosfera é onde está presente os elétrons. Então ali no desenho dá para ver, né, o núcleo com carga positiva, em volta essas linhas é a eletrosfera, e as bolinhas azuis mostram os elétrons com carga negativa. Em 1932, foi dado um nome a essas partículas, né, que são chamadas de partículas subatômicas, ou seja, partículas que fazem parte do átomo. Então, com essa teoria de Rutherford, já muitas características dadas por Dalton já não são mais aceitas. Primeiro que o átomo, então, não era maciço, porque ele tem um enorme vazio, então já cai por terra essa característica. Ele tem um núcleo pequeno e em volta a eletrosfera, então quer dizer que ele pode ser dividido em outras partículas. Essas cargas positivas do núcleo foi dado o nome de prótons. Depois os nêutrons foram descobertos também, que fazem parte desse núcleo. Então no núcleo tem os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga neutra. Em volta a eletrosfera, e na eletrosfera estão então os elétrons com carga negativa. Rutherford então fez grandes, né, descobertas sobre o átomo, e devido a isso esse modelo recebeu o nome de sistema planetário, que é como se o núcleo fosse o Sol e em volta a eletrosfera fossem as órbitas e os elétrons seriam os planetas que ficam em movimento ao redor do núcleo. Porém, tiveram algumas discussões, principalmente os estudos relacionados à física, sobre esses movimentos dos elétrons e sobre a forma dessa eletrosfera. Mas até então, Rutherford deu um grande passo para os estudos referentes ao átomo. Por isso também ele recebeu um prêmio, né, que foi o Prêmio Nobel de Química em 1908. E logo em seguida, em 1913, Niels Bohr, que era companheiro de trabalho de Rutherford, ele aprimorou os estudos. Já vinha acompanhando, né, há um tempo, Rutherford, e aí ele conseguiu, então, algumas respostas referentes à eletrosfera. Ele descobriu o quê? Que os elétrons movem-se ao redor do núcleo, só que em órbitas circulares, e que as camadas da eletrosfera possuem níveis de energia diferentes. Cada camada eletrônica possui uma energia definida, isso a gente vai estudar daqui a alguns dias. Então, ali do ladinho no desenho, o núcleo, no caso, ele é constituído pelos prótons e pelos nêutrons, isso continua. A eletrosfera tem várias camadas, essas camadas são nomeadas, camada K, L, M, adiante a gente vai estudar sobre esses nomes, e que cada camada possui um nível de energia definido. Então, esses foram as descobertas feitas por Niels Bohr. Ele também recebeu um prêmio de física em 1922, então vem aqui como uma curiosidade. Então, só nesses estudos, né, dos modelos atômicos, a gente já viu 2 prêmios, um para Rutherford e um para Bohr. E, chegando à conclusão, os 4 modelos atômicos, então. O primeiro, modelo atômico de Dalton, que ele nomeou como modelo bola de bilhar, em que o átomo era esférico, maciço, indestrutível e indivisível. Em seguida, o modelo de Thomson, chamado de pudim de passas, em que o átomo continuava sendo esférico, maciço, porém com um fluido de carga positiva, que é a massa lá do cookie, e com os elétrons incrustados com carga negativa. Já Rutherford, em 1911, traz a ideia do sistema planetário, em que o átomo possui um enorme vazio, no meio está o núcleo, com carga positiva, que é dos prótons, com os nêutrons com carga neutra, e em volta a eletrosfera com os elétrons
ali nessa eletrosfera com carga negativa. E, por último, o Bohr, que também com a mesma ideia do núcleo central, onde toda a massa do átomo está concentrada nesse núcleo, e em volta é a eletrosfera com camadas circulares em volta desse núcleo, e cada camada com uma energia definida. Então, esses foram os 4 modelos atômicos, e são os 4 que são sempre estudados na disciplina de Química, e que vocês verão com mais detalhes no ensino médio, mas é só para a gente ter uma noção dos estudos que foram feitos. Então, lembrando que cada teoria teve a sua importância, mas que ao longo do tempo foram sofrendo as modificações de acordo com os experimentos que foram realizados. Então, por hoje é isso, espero que tenham entendido. Em caso de dúvidas na execução dos exercícios da próxima aula, deixem os comentários lá na plataforma do Google Sala de Aula, ok? Então, um beijo e até a próxima!